O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito bem, senhoras e senhores, começa agora mais uma apresentação oferecida pelo Cresce SP, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário. Mas nesta apresentação, ainda que ela seja extremamente importante a quem opera nesse mercado, aos corretores de imóveis, nós vamos transcender esse limite e vamos falar de algo que interessa a todas as pessoas. Afinal de contas, o tema desta apresentação é conexões autênticas, a comunicação humanizada nas vendas. Veja que em um mundo digital e com interações pessoais cada vez mais escassas, a busca por conexões autênticas se torna ainda mais relevante para o sucesso nos negócios. Os clientes querem se sentir valorizados e, acima de tudo, compreendidos. Durante essa apresentação serão mostradas as principais ferramentas para a comunicação humanizada, com o objetivo de estabelecer uma conexão empática e personalizada. Para falar a respeito disso, temos aqui uma especialista no assunto. Veja, ela é jornalista, especializada em comunicação eficaz, com MBA em e-business, pós-graduada em neurociência e psicologia positiva. Possui ampla vivência em grandes corporações. Veja, trabalhou durante 12 anos na TV Globo do Rio de Janeiro, onde desenvolveu, inclusive, diferentes projetos para as centrais Globo de Jornalismo, Comunicação e Produção. Atuou também como coordenadora de mídias digitais da EBX, sendo responsável, portanto, pelos canais digitais do empresário Eike Batista. Então, vamos aproveitar o que ela veio compartilhar aqui conosco, com vocês, Juliana German. Anderson, muito obrigada a todos vocês do Cresce SP, gratidão pelo convite, uma alegria, uma honra estar aqui para ministrar essa palestra de conexões autênticas, a comunicação humanizada nas vendas, em especial para todos vocês que estão acompanhando a palestra. Muito obrigada, espero que vocês aproveitem e absorvam o conteúdo, porque como eu gosto de falar, não basta simplesmente chegar aqui, passar um monte de conceitos, um monte de frases feitas, não. O que eu preciso é que vocês que estão aqui acompanhando entendam e absorvam como vocês podem colocar em prática no dia a dia essa comunicação humanizada. É claro que muitas coisas vocês já conhecem, mas muitas coisas talvez vocês já conheçam, mas falta fazer a reflexão e entender como praticar, para que essa comunicação de vocês seja cada vez mais humanizada, mais próxima, com conexões mais genuínas, autênticas, que é isso que nós queremos ao longo desse tempo de palestra e que eu vou passar para vocês. Mas primeiro, para entender um pouquinho quem é essa pessoa que está aqui para poder falar sobre esse tema, eu sou Juliana German, a gente pode ir para a próxima tela. Aqui vai ser assim, próximo, então próxima tela. Eu sou Juliana German, eu fui atleta de natação durante muito tempo, por isso que tem esse quadro aqui atrás. E na minha carreira de nadadora, eu aprendi a desenvolver essa paixão por comunicação, porque eu dava muitas entrevistas, e por conta disso eu decidi, vou fazer jornalismo. E eu fiz jornalismo aqui na Universidade de Santa Catarina, mas fui morar no Rio de Janeiro, onde eu trabalhei muito tempo na TV Globo. E lá na Globo, eu talhei esse meu potencial de comunicação, eu entendi a importância da comunicação no nosso dia a dia. E depois eu saí da Globo para ir para a EBX, que é a empresa, era, no caso, a empresa do Eike Batista. E lá, então, eu, de fato, como eu digo, eu desenvolvi um doutorado nessa parte de comunicação e da importância da comunicação para todas as nossas relações, porque, como eu digo, uma comunicação, quando bem feita, ela ajuda a transformar vidas.
Mas uma comunicação, quando ela não é adequada, ela destrói uma pessoa, ela destrói sonhos. E vocês que estão aqui acompanhando sabem, na prática, o quanto que uma comunicação, quando ela é assertiva, ela pode ter excelentes resultados, e quando ela não é bem feita, que todo aquele trabalho feito pode ir pelo ralo. Então, eu vou trazer um pouquinho desse meu conhecimento para vocês. Pode ir para a próxima. Que hoje em dia é justamente o que eu coloco em prática nos meus eventos por todo o Brasil, de comunicação eficaz, de media training, de gravação de vídeos. Eu vivo a comunicação no dia a dia, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço e espero passar um pouquinho dessa paixão para vocês. Pode passar. Então, vamos lá, abordando esse tema de comunicação humanizada. É muito importante, antes de começarmos o conteúdo de fato, a entrega, entender qual o seu DNA de comunicação. Porque não adianta falar de comunicação humanizada sem entender qual é o seu DNA, como é você no dia a dia. E quando eu falo de comunicação, é todo um conjunto, é o que você fala, são os sinais que você emite, é o seu semblante, o seu sorriso, o seu ar de desanimado, ou, de repente, a sua postura mais animada. Como é o seu DNA de comunicação? Porque, desde já, você tem que se conectar com aquilo que você transmite para os outros. E quando eu digo transmitir, tanto faz se é por meio de uma comunicação verbal ou não verbal. Tudo é comunicação e eu preciso trazer essa reflexão para vocês. Como é a sua comunicação? Qual o seu DNA de comunicação? Pode passar. E aí, pode ter aquele... Embora, quando a gente pensa assim, tá, comunicação humanizada, venda, de que forma que essas 3 palavrinhas soltas, elas podem se conectar? Então, eu quero que vocês entendam um pouquinho individualmente cada uma delas, para que daí possa fazer o sentido como um todo. Pode passar, por gentileza. Quando nós falamos de comunicação, gente, comunicação é essa arte, esse talento lindo que a gente pode desenvolver de transmitir uma mensagem, de passar adequadamente um conteúdo. Então, nós podemos fazer isso de diversas formas, e a comunicação, eu digo que é uma habilidade que você pode desenvolver, sim, no seu dia a dia, com muita prática, mas é importante nós entendermos isso, é transmitir uma mensagem da maneira que a pessoa entenda o que você está falando. Agora, o que é esse humanizada? É uma palavra que hoje em dia já está um pouco mais no foco, mas o que exatamente significa humanizada? Humanizada, se nós pegarmos o conceito, é quando nós falamos, nós tratamos com respeito, com compreensão, onde nós colocamos em prática a habilidade da empatia e da atenção. Ou seja, o humanizado é, de fato, nós nos importarmos com o outro, nós fazermos com que o outro se sinta no foco, valorizado, estimulado a extrair o seu melhor. Então, existe essa compreensão do outro, e isso hoje em dia é muito raro, porque nós estamos tão no piloto automático no nosso dia a dia, fazendo as nossas múltiplas atividades com o nosso tempo extremamente escasso, e falta justamente, muitas vezes, termos esse lado nosso humano de parar e prestar atenção ao outro. Então, esse lado, quando nós usamos o humanizado, nada mais é do que isso, é você realmente mostrar que o outro é importante e se fazer presente para o outro. Agora, de que forma que isso está entrelaçado com vendas? Quando a gente fala em vendas, é interessante porque normalmente é uma coisa assim mais
seca, né? A venda é uma troca, a venda é, pô, te dou um produto, te dou um serviço e sou remunerado por isso. É quase como se fosse, né? Me dá que eu te dou, me dá essa troca. E tudo bem, é isso, mas venda é muito mais. Principalmente se nós unirmos esses conceitos tão lindos de comunicação, de humanizado e de vendas. Porque vendas, eu preciso de alguma coisa, tu tens para me oferecer, eu preciso que tu me entendas naquilo que eu preciso, que eu tenho de necessidade, de sonho, de desejo, e tu vais fazer isso por meio de uma comunicação que possa ser afetiva comigo, me entender e me entregar aquele produto e serviço que vai realizar o meu sonho. Uau! Isso é incrível, isso é incrível. Então, vocês têm essa missão na mão, essa linda missão de unir comunicação, humanizado e vendas. Agora, eis a questão, como fazer isso? Como fazer isso? Vamos lá, que aqui eu vou dar alguns caminhos, é lógico que é só o início, para que vocês comecem a se aprofundar de novo em como é a comunicação de vocês, como é que vocês podem melhorar a comunicação de vocês, como é que vocês podem torná-la mais humanizada e como é que isso vai se refletir na venda de vocês. Bom, pode passar, por gentileza. Antes de nós começarmos a falar da comunicação propriamente dita, aqueles sinais que a gente emite, comunicação verbal, não verbal, quando nós pensamos em vendas, em conexões, em como nós podemos nos aproximar das pessoas, o primeiro passo, e que eu digo que é o primordial, é nós entendermos que é óbvio, e não sejamos ingênuos, no dia a dia, nós trabalhamos por resultados, por metas. Eu preciso alcançar um resultado. Para isso, eu preciso alcançar as metas, eu preciso ter o retorno, É necessário, faz parte do nosso dia a dia. Mas é importantíssimo entender que por trás dos números, por trás dos valores, por trás do dinheiro que vai entrar, existe essa figurinha que está aqui aparecendo para vocês. Emoções, corações, expectativas, sentimentos, desejos, sonhos. Isso é o que vai mover as pessoas nas suas decisões de compra para que os resultados para vocês aconteçam. Então, de novo, quando nós falamos em venda, quando nós falamos nessa linda arte de vender, é nós entendermos que, acima de tudo, nós temos que tocar o coração das pessoas, nós temos que criar conexão com as emoções delas. E na hora que isso fica claro para vocês, tudo flui com mais facilidade, porque não passa a ser simplesmente números, vocês passam a enxergar sentimentos, emoções, desejos, necessidades e sonhos por trás disso. Agora, como é que nós vamos atingir o coração dessas pessoas para nós termos os resultados esperados? Pode passar. Existe um estudo muito interessante que diz que 95% das nossas decisões de compras, elas são inconscientes. Elas são muitas vezes, ou na maioria das vezes, por impulso. Então, sendo assim, se 95% das nossas decisões de compras, elas são inconscientes por impulso, o que é que faz com que eu tenha esse ímpeto de comprar? Não é muitas vezes saber que eu vou entrar em um apartamento que tem 100 metros quadrados, que tem 5 pias, que tem, tô chutando, tá, gente? É lógico que aqui tá saindo, mas é só lá, que tem 100 metros quadrados, que tem uma varanda, que tem um banheiro, que tem... Não, isso são dados. Agora, qual é o cheiro desse local? Onde é que ele está localizado? Que tipo de percepção, quando eu olho para ele, me desperta? Que tipo de cheirinho que tem?
Qual é o barulho que tem? Isso sim vai despertar as emoções, porque é como nós funcionamos. Então, do visual, daquilo que nós escutamos, daquilo que nós cheiramos, que tipo de sensações que despertam? E aí, se nós temos essa percepção de que nós compramos de acordo com essas sensações, com essas emoções, então fica mais claro entender que, que a emoção é justamente esse elemento chave e que vai gerenciar essas nossas relações, ou seja, é uma tomada de decisão baseada com a emoção que eu sinto, a emoção que me despertou. E por mais que depois eu diga, não, racionalmente eu vi isso, eu aquilo, no fundo, nós somos movidos por emoções. E isso tem que ficar bem claro para vocês. Mas, Juliana, o que é que isso tem a ver com comunicação humanizada? Tudo. Tudo. Porque para despertar essas emoções, essas sensações, tudo passa pela capacidade de vocês, você que está aí me assistindo, pela sua capacidade de despertar esses sentimentos nos seus clientes. Pode passar. Então, eu trouxe essa foto que mostra um terapeuta. E por que eu trago? Porque é muito papel que vocês vão fazer. O primeiro passo para entender o que essa pessoa quer, o que move ela, quais os seus desejos, quais as suas angústias, quais os seus medos, o que realmente ela espera, é você ter o amor. E eu digo amor, tá, gente? Porque é um ato de amor. Você parar e escutar. Você ter aquele seu tempo para poder, de fato, conversar com essa pessoa para entender desejos, necessidades, as aspirações, o que motiva ela, entendendo, como eu falei antes, que não são meras transações comerciais, mas são relações que você vai estabelecer. E para começar a estabelecer essas relações, o primeiro passo é entenda o seu cliente. Esse é um ato de amor, talvez o mais humano que você pode ter, de ter aquela paciência para parar, ouvir, mapear tudo o que é importante para ele, para entender de que forma você pode oferecer as soluções para a conquista desses sonhos. Então, esse é o primeiro passo de uma comunicação humanizada. É esse momento em que você vai fazer o raio-x de toda a expectativa. O que é que essa pessoa quer? Porque a sua missão vai ser realizar esse sonho. Pode passar. Então, é lógico que, por mais óbvio que seja, é importante reforçar. Não adianta nós falarmos de uma comunicação humanizada para quem não gosta de gente. É a mesma coisa que eu tentar falar de medicina e alguém que queira ser médico, mas não gosta ali de ver sangue. Ou, de repente, eu quero ser um dentista, mas detesto ver dente. Não adianta. Para você ter uma comunicação humanizada na sua área de vendas, você tem que gostar de gente. Porque você vai pegar pessoas de todas as espécies, gente mal-humorada, grossa pra caramba, passando por inúmeros desafios, muitas vezes depressivas, da mesma forma que vai pegar pessoas, sim, muito especiais, alegres, de todos os tipos. Então, se você não tem paciência para parar e escutar, que é essa escutativa, escutar e compreender, você não vai desenvolver a empatia. E quando nós falamos de empatia, é justamente essa capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro. Não é absorver a dor do outro, mas é entender, olha, eu te entendo o que você precisa e eu vou buscar te ajudar. Então, para isso, é óbvio, você precisa gostar de pessoas, gostar de gente, e você precisa ter paciência, porque vai passar por essa escuta ativa
que vai desenvolver essa empatia com o seu cliente. E na hora que isso acontece, é quando você cria os laços emocionais com esse comprador. E aí, a nossa comunicação humanizada começa a se estabelecer. Porque comunicação, gente, não é só abrir a boca para falar, vai muito além. E quando eu falei da reflexão que você tem que fazer desde já, preste atenção a tudo que eu estou trazendo, porque essas reflexões vão ser importantíssimas para você colocar em prática no seu dia a dia. Pode passar. E aí, na hora que nós temos que nós falamos de comunicação humanizada, e eu até já escutei isso, uma pessoa virou para mim e falou, mas então tá tranquilo, porque eu chamo todo mundo de querido, todo mundo de meu amor, todo mundo de meu anjo. Gente, isso não é comunicação humanizada, isso é uma tentativa, assim, de forçar a barra na questão da aproximação com o outro, e nem todos se sentem à vontade com essa abordagem. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosto que me chamem de meu anjo, meu querido, meu amor, se eu acabei de conhecer uma pessoa. Por quê? Porque eu ainda não estabeleci nenhuma relação com ela. Peraí, tu não me entende, nem conversou comigo, já tá me chamando de meu bem, meu anjo? Fica muito falso, fica muito forçado. Então, por favor, não confundam. Comunicação humanizada não tem nada a ver com essa falsa aproximação de chamar todo mundo de querido, meu anjo, meu bem. Então, presta atenção, principalmente porque nem todos gostam dessa abordagem, porque soa falso para algumas pessoas. Pode ir. Então, na hora que nós entendemos a importância da escutativa, a importância de criar as conexões por meio da empatia, nós atingimos o rapport. Rapport é uma palavra que é muito usada quando se fala em vendas, é uma técnica, tem muito material a respeito. Eu não vou conseguir me aprofundar aqui, então, por favor, busquem depois mais materiais a respeito. Mas, justamente, o segredo, quando nós falamos dessa comunicação mais próxima nas vendas, é quando nós estabelecemos esse rapport, que é justamente a afinidade, a confiança do teu cliente. É como se você entendesse as dores dessa pessoa e tu vais buscar as soluções para ajudá-lo nessa trajetória. E hoje em dia nós precisamos muito disso. Pessoas que nos compreendam, que nos entendam, que peguem na nossa mão e digam, pô, vem comigo, que eu vou te ajudar nisso que tu precisa. Então, eis a grandeza quando nós falamos de uma comunicação humanizada nas vendas. Pode passar. Então, essa é a primeira parte que eu digo, concluída com sucesso, porque até aqui eu creio que já ficou bem claro para você que o processo de venda é muito com base na emoção, nos sentimentos, como você pode criar essa conexão emocional com o seu cliente, porque agora sim você vai colocar em prática os domínios da comunicação para conseguir ter essa relação muito bem estabelecida. Pode passar. E aí, de novo, eu faço a pergunta para vocês, agora aprofundando ainda mais. Será que a sua comunicação verbal e não verbal é humanizada? Quantas vezes já aconteceu, de repente, de você fazer alguma coisa e não ser a sua intenção, mas pareceu muito grosso? Ou você falou alguma coisa e, de repente, saiu um pouco do tom e a pessoa interpretou como, pô, não gostei. Ou até mesmo um gesto que você tenha feito mais empolgado e que, de repente, pareceu um pouco mais agressivo. Porque nós agimos muitas vezes por instinto. E quando nós falamos da nossa comunicação, ela também é muito por instinto. Você pode não perceber, e sinceramente, na maioria das vezes, você não percebe os sinais que você emite, só que a outra pessoa percebe. E daí existe muito aquela questão de, poxa,
mas eu me considero tão simpático, mas as pessoas, só depois de me conhecerem melhor, é que dizem, poxa, agora sim, eu estou te conhecendo melhor, você é mais simpático, que eu te achava tão fechado. Por quê? Porque você passava esses sinais, mesmo que você não soubesse, e a pessoa interpretava os seus sinais dessa forma, por mais que ela não soubesse o porquê, você passava essa imagem, de repente, de um pouco mais carrancudo, um pouco mais fechado, um pouco mais antipático, um pouco mais grosso. Então, cuidado com os sinais que você emite. E isso eu peço para que você faça reflexão. Quantas vezes alguém falou alguma coisa da sua comunicação que, nossa, mas eu não sou assim. Então, o que é que você está emitindo de sinal para que as pessoas te percebam dessa forma? Pode passar. Então, fica atento, por quê? Porque quando nós falamos dessa parte de comunicação verbal e não verbal, são múltiplos aspectos, e quando eu digo múltiplos, pessoal, são múltiplos mesmo, porque quando a comunicação ela é dividida em diferentes nichos, linhas, da parte do conteúdo, da emoção, do olhar, da voz, dos gestos, da apresentação, e tudo isso, quanto mais nós vamos nos aprofundando, mais nós vamos entendendo como nós funcionamos. Então, aqui eu selecionei só alguns tópicos para que vocês fiquem atentos, mas é lógico que a comunicação como um todo é muito mais ampla, muito mais vasta, e vale a pena vocês se aprofundarem cada vez mais nessa linda arte. Então, o primeiro ponto é o entendimento do conteúdo. Uma comunicação, ela tem que ser muito clara. Clara mesmo na questão das informações, dos fatos, dados. Você tem que compreender o que é que você vai falar a respeito, fazer quase como um estudo de caso mesmo, daquilo que você vai vender, para quando a pessoa te perguntar, você ter a clareza das informações. Não é pegar qualquer coisa e vender de qualquer jeito e passar as informações de qualquer forma. Não. As pessoas precisam compreender que você está por dentro daquilo que você está vendendo. Depois, a questão da própria emoção que você transmite. Porque, de novo, você pode não perceber, mas pode ter sido um dia extremamente agitado. Você já chega para o seu cliente de uma forma mais esbaforida, suando. Ai, aquela coisa de, ai, meu Deus do céu, pô, desculpa o atraso, aí foi mal, trânsito, de onde eu tô. Pô, a pessoa já se sente, ai, caramba, não se sente prestigiada. Porque imagina se você vai chegar para um encontro com alguém que seja muito especial para você, de uma forma esbaforida, ai, descubra. Não, normalmente você vai, todo bonitinho, você vai estar com o cabelo ajeitadinho, você vai estar, dá atenção que aquela pessoa merece. Então, isso também conta. É o domínio das emoções, porque às vezes você vai estar nervoso, você vai estar irritado, vai estar pensando naquela conta que tem que pagar, no resultado que ainda não fechou, vai estar borbulhando, mas quando você transmite isso para o seu cliente, ele percebe, assim, de novo, de uma maneira instintiva. Então, cuidado com essa emoção, e principalmente com a irritação, porque a gente sabe que algumas pessoas são muito chatas, sim, e a gente começa a ficar irritado. Então, aquele controle da emoção para não transparecer a nossa irritação. E também a linguagem corporal. Mas os sinais, de novo, vou insistir, que você emite, lembrando que o olhar transmite uma emoção, a sua expressão facial, os seus gestos, a sua perninha. Já viu que tem aquelas pessoas ansiosas que vivem balançando a perninha? Pronto, ali já está passando 1000 mensagens para quem está vendo. Quem rói unha, ai, nossa, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá roendo unha. Algumas pessoas já chegam com um olhar assustado, olhar de pânico. Então, tudo isso no seu corpo transmite alguma mensagem. Que mensagem é essa? E o tom de voz? O tom de voz também é muito importante, porque por mais que você não perceba, às vezes um tom de voz que esteja fora do tom, como eu até já falei antes, pode passar uma mensagem errada. Então, eu vou trazer algumas sugestões para que vocês fiquem atentos a esses principais tópicos. Tá bom? De novo, só reforçando, sabendo que tem muito mais. Essa é só uma
provinha, como eu chamo para vocês, de todo esse vasto universo que é a comunicação. Então, primeiro, para vender qualquer coisa, primeiro, você que está aí me ouvindo, tem que saber se vender. Ponto. Para vender qualquer coisa, você tem que saber se vender. E isso passa por tudo isso que eu falei. É a forma como você se coloca, como você se porta, e na hora que você abre a boca, as informações que você transmite e, acima de tudo, a vibração que você passa para quem está ali do seu lado. Porque, de novo, comunicação humanizada é estabelecer relações, conexões, e você vai estabelecer essas conexões por meio da sua comunicação positiva, otimista, correta. Então, fiquem atentos, e se for o caso, depois façam um print da tela a seguir. Pode passar. Nós costumamos pensar o seguinte, comunicação, eu só preciso saber o que eu falo. Não. Esse é um estudo que tem muito famoso para quem trabalha com comunicação, que fala como as pessoas nos percebem. E vocês que trabalham com venda, olha que interessante, 55% da impressão que vocês transmitem para o outro é por meio da sua linguagem corporal. Ou seja, muito antes de você abrir a boca, você já está transmitindo uma mensagem. Que mensagem é essa? Muito antes de você abrir a boca, o seu cliente já está decidindo se gostou ou não de você. Se tem ou não confiança. Se você passa ou não credibilidade. Você de boca fechada. Você chegou, acabou de chegar para conhecer o seu cliente. Ele olhou para você, pronto, ali, raio-x, mapeamento, já vai dar aquela impressão, aqueles sinais, aquele instinto. Gostei da cara da pessoa. Não gostei. Parece arrogante. Parece inseguro. Então, 55%. Por isso que eu sempre digo para quem faz os meus eventos, quando chegar, já chega com uma postura de credibilidade, de confiança, com um sorriso no rosto, com um semblante aberto, se colocando corporalmente de uma maneira amistosa. Nada de braços cruzados, nada de fugir com o olhar. Nós vamos aprofundar daqui a pouco, porque daí já cria aquela resistência, mesmo sem a pessoa saber. E sabe aquela coisa da primeira impressão é a que fica? Para que depois você consiga reverter essa primeira impressão, vai por mim. É complicadinho. Então, o importante já causa uma boa primeira impressão. Aí, 38% é pelo tom de voz. Olha que interessante. Como é o tom da sua voz? Passa firmeza? Passa segurança? Ou será que, de repente, quando você fala, pode não estar muito seguro de alguma coisa e começar a gaguejar? Ou até mesmo falar num tom muito alto, que pode incomodar a pessoa, você está falando muito alto, parece que está berrando, parece que está ali quase brigando. Como é? Que emoções você passa por meio da sua voz? E aí, 7% é pela mensagem em si, aquilo que você fala. Então, perceba aqui de novo, muito antes de você abrir a boca, você já está sendo analisado, julgado e comprado. Sim, a pessoa já define se foi ou não com a sua cara. E para a tomada de decisão, para comprar, isso é essencial. Pode passar. Então, vamos lá. Falando da importância desses tópicos que eu venho trazendo agora nesses últimos slides. Primeiro, conteúdo atrativo. O que é um conteúdo atrativo para vocês? Quando vocês pensam em um imóvel, aquilo que vocês vão ofertar, aquilo que vocês vão oferecer. Pode passar, por favor, a próxima tela? Por exemplo, temos essa foto. Eu posso chegar e dizer, olha, esse é um apartamento. Vou chutar os dados, tá, pessoal? Só para ficar bem claro que eu vou falar um monte de bobagem, mas está valendo.
Esse é um apartamento, 500 metros quadrados, frente para o mar, ele é todo mobiliado, ele tem 4 banheiros, tem 3 suítes, também tem aqui as divisórias, ele já vem totalmente equipado, e sendo que também tem uma área onde a pessoa pode se exercitar. Essa é uma maneira de colocar o apartamento. O outro é, olha só esse apartamento em um ponto nobre da cidade, no coração da cidade, com uma vista espetacular para o mar. Todas as janelas da sala dão de frente para o mar. Quando você acordar, você vai poder colocar o café na mesa e tomar o seu café da manhã olhando para a linda paisagem que tem. E o sol na parte da manhã bate direto e dá para ver o reflexo no mar. É uma das paisagens mais lindas que tem em Florianópolis. E quando nós falamos do espaço, ele foi totalmente construído para dar o conforto da sua família. Inclusive, tem uma areazinha separada, que é justamente para quem tem crianças, e que pode ali, então, colocar os seus brinquedinhos e vocês ficarem confortáveis assistindo o seu filme, enquanto as crianças ficam ali brincando. E indo além, também tem uma areazinha separada, que se você quiser de tarde tomar um delicioso café, você pode também fazer isso olhando para o verde que tem à direita no apartamento. E com certeza ele vai trazer essa paz, essa beleza que a nossa cidade tanto inspira. Uma outra forma de você passar. A pessoa já começa a se imaginar nesse ambiente, na sala, tomando café, olhando a paisagem. Imagina chegar depois de um dia estressante e poder sentar na sala e, ai, que coisa mais linda, estou em casa. Sentimento de lar, de pertencer, esse é o meu cantinho, o cantinho dos meus sonhos. Então, é isso que você entrega. Como é essa paisagem, como é esse cheirinho, que emoções você pode despertar no seu cliente com a sua comunicação. Por isso que eu digo, tornar atrativo. Pode ir além mais um. E aí, eu não vou me aprofundar num aspecto de vídeos, que eu considero, pode passar para o próximo, que é tão essencial. Mas vídeos, hoje em dia, eu considero um instrumento poderosíssimo para as vendas, só que ainda extremamente subutilizado quando nós falamos do mercado imobiliário. Infelizmente, sim, é muito subutilizado. E já tem, olha, anos que eu comecei a desenvolver treinamentos específicos de vídeo para corretores de imóveis, para poder justamente trazer o lado mais atrativo de cada imóvel, trazer essa emoção que eu estou falando para vocês. No vídeo, potencializa, porque daí você pode mostrar, você pode falar a respeito, caminhando por cada um desses cantos da casa, quase como se estivesse ali sentindo mesmo essa emoção. Mas, infelizmente, a maioria ainda não sabe utilizar essa ferramenta, e que tem questões técnicas mesmo, o enquadramento adequado, a luz, como fazer um roteiro atrativo, como poder ter uma boa fala, como passar a confiança e naturalidade no vídeo. Então, são diferentes aspectos que interferem num vídeo que seja realmente atrativo, que ainda é muito desconhecido pela maioria. Por isso que o vídeo é tão subutilizado, e eu digo para vocês, por favor, façam uso do vídeo de uma forma correta para poder tornar ainda mais atrativa a mensagem de vocês. E eu me coloco à disposição, quando vocês quiserem um treinamento em vídeo, fico aqui com muita alegria à disposição para poder ministrar para vocês e dar os caminhos corretos mesmo, para que essa ferramenta tão essencial para a divulgação do conteúdo ela seja usada de uma forma atrativa. Então, eu te peço o seguinte, para quem está passando o slide, volta 2 casas, assim, volta, agora volta. O anterior, isso, show, muito obrigada. Então, a parte do conteúdo atrativo, que você tem que ter muito domínio para poder passar com clareza e credibilidade as informações. E aí entra a questão da linguagem corporal, que eu vou trazer alguns aspectos para vocês, incluindo toques para vocês ficarem atentos, de voz, de olhar
e também da parte do controle da emoção. Agora sim, vai 3 telas adiante. Então, voltamos só para finalizar essa tela. Show! Clareza de informação, objetividade de fala. O que isso importa, Juliana? Tudo. Você pode saber os seus fatos, você pode saber os dados, mas chegar na hora de falar a respeito, se embananar todo, trazer um monte de informação inútil e aquilo que a pessoa te perguntou acabar sendo descaracterizado. E aqui, pessoal, eu digo uma coisa para vocês, tá? Enquanto cliente e enquanto pessoa que lida com comunicação. Comunicação humanizada passa pela sua compreensão que o tempo do outro é extremamente valioso. Então, chegar atrasado, para mim, eu enquanto cliente, é uma falta grave. E perder tempo falando comigo coisas que não me interessam, para mim é bem complicado. E outra questão, quando eu já fiz todo o mapeamento do que eu quero e a pessoa me passa algo que não tem nada a ver com o que eu pedi, para mim é perder tempo. Então, essa forma de como você vai entregar a informação também é um ato de amor ao próximo, porque quanto mais claro, objetivo, e quanto mais o entendimento ficar límpido, como eu digo, límpido mesmo, sem nenhum tipo de ruído, melhor para o seu cliente. Então, isso passa pela sua objetividade na fala. Então, te dou como um toque, não seja prolixo. O que é uma pessoa prolixa? É aquele que precisa explicar, e volta, explica, e usa um monte de palavras desnecessárias para falar alguma coisa que provavelmente com pouco tempo ele conseguiria explicar. Então, faça isso para o seu cliente. Passe as informações com clareza, pontue aquilo que realmente é essencial para o entendimento dele. Não enrole, porque é horrível uma pessoa que se sinta enrolada na sua comunicação. Então, clareza na informação é essencial para você. E, de novo, como fazer isso? Organize o seu conteúdo, saiba quais os principais pontos, o que é realmente relevante para a pessoa, e na hora de falar, fale início, meio e fim, abordando esses tópicos que são essenciais para o entendimento do seu cliente, tá bom? Questão de ser uma comunicação positiva e otimista. Parece óbvio, mas nem todo mundo é assim. Algumas pessoas só colocam defeitos naquilo que está vendendo. Não quer dizer que você só vai falar maravilhas a respeito. Não, não é isso. Mas sabe aquela questão de quando você encontra alguém que você percebe que está bem, que tem um sorriso no rosto, que tem uma palavra amiga, tem uma palavra de incentivo. Vou dar um exemplo. Poxa, de repente pode ser que uma negociação esteja demorando um pouco mais, ou o seu cliente ainda não conseguiu encontrar aquele imóvel dos seus sonhos. Enfim, tem diferentes variáveis, mas traga uma palavra de otimismo, traga uma palavra de incentivo para essa pessoa. É gostoso ouvir isso dos outros, porque torna mais leve essa nossa jornada. E, ó, por favor, muito importante, antes de dar a palestra aqui, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, e eu perguntei, o que para você é uma comunicação humanizada nas vendas? E foi interessante porque colocaram isso, dar o retorno. Porque é muito frustrante quando você manda uma mensagem, você tem uma dúvida, você espera um retorno e fica lá, um WhatsApp, por exemplo, que nunca é respondido, ou uma ligação que nunca é retornada. E como eu digo, nós estamos em uma era cada vez mais tecnológica, esse nosso contato humano está cada vez mais raro, e é muito irritante quando você tem que falar com máquinas e não direto com as pessoas, e eu entendo, faz parte da agilidade do dia a dia, mas quando depender de você dar esse retorno, dê com rapidez, dê com eficiência, não deixe a pessoa esperando, por favor. Então, dê o retorno para as mensagens, e principalmente, leia as mensagens, porque, pessoal, é profundamente frustrante quando você manda
alguma dúvida, alguma pergunta, uma mensagem pelo WhatsApp, e a pessoa responde, ok. Ok, o quê? Responda a minha pergunta. Ou então você faz um questionamento e alguém manda um troféu joinha. Isso, para mim, é a antítese de uma comunicação eficiente. Então, leia as mensagens, veja se você compreendeu o que a pessoa está te perguntando e daí responda. Responda de uma maneira eficiente. Nada de mandar mensagens, bom dia, e esperar a pessoa responder, bom dia. Tudo bem? E esperar a pessoa responder, tudo bem. Podemos falar? E esperar a pessoa responder, podemos falar. Gente, otimiza, tá? A comunicação humanizada também é agilidade nesses processos de comunicação. Pode passar. E aí vem a parte quando, depois de nós falarmos do conteúdo, que é tudo que diz respeito à sua comunicação não verbal, a sua postura, a sua linguagem corporal. Porque imagina o seguinte, como eu falei antes, você chega para conhecer o seu possível comprador e você já chega com uma postura de derrota, vitimista, cabelo para o lado. Oi, tudo bem? Muito prazer, eu sou Juliana. Sim, vai ser uma alegria poder atendê-lo. Claro, quais as suas expectativas? Nossa, olha só, esse espaço é realmente sensacional. Uau! Pronto, perdeu o caixão, não tem como. Então, como é a sua postura confiante? O seu corpo no eixo? Como é que você chega e já passa confiança, credibilidade? Como é o seu aperto de mão? Quando você aperta na mão, você já olha nos olhos, já faz o contato visual? Ou você é aquele tipo de pessoa que vive olhando para o nada, sabe? Por cima do ombro de alguém que vive olhando para o nada? Pô, da agonia! Porque se você olha por cima do ombro, você não estabelece o contato visual, parece que você está mentindo. Então, preste atenção. Se você tem o hábito de roer unha, se você tem o hábito de ficar mexendo na aliança, de ficar com o ombro curvado, de ficar com as mãos enfiadas no bolso, então comece a ter uma postura amistosa, de abrir, de receptividade. Não se feche, não se bloqueie, não se infantilize, não se vitimize, porque comunicação humanizada é você estar aqui, sorriso, expressões faciais, o olhar, e você, a pessoa sentir esse aconchego na sua presença. Então, passa por tudo isso, pela sua postura, pelo seu contato visual, pelo seu sorriso, que é lindo, e o sorriso é a porta de entrada para estabelecer essas conexões de empatia, o rapport e os gestos. E aí, pessoal, falando em rapport, é muito importante, fiquem atentos, o que no rapport a gente chama de espelhamento. É você poder entender o funcionamento da pessoa que está na sua frente e tentar replicar. Não necessariamente imitar, não é isso. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma energia muito forte. Se eu chego para falar com alguém que tem uma energia mais fraca e uma postura mais fraca, se eu chego com a minha energia forte, eu assusto. Então, como é que eu posso, de repente, diminuir um pouco a minha intensidade para não assustar a pessoa? Ou, às vezes, a pessoa tem um tom mais baixo e eu diminuo a minha voz e eu tento ter um tom mais baixo, mais acolhedor, porque daí ela vai se sentir ali compreendida por mim. Então, percebam a pessoa com quem vocês estão falando. Tentem, opa, peraí, estou exagerando, vou aqui para estar no tom, senão fica muito diferente, destoa. E aí, quando destoa, é difícil para a pessoa estabelecer essa conexão com você. E não esqueça, sempre com a sua postura plena, confiante, mas também amistosa, nada de se esconder aí por meio dos seus gestos. Então, o corpo é no eixo, a cabeça é no eixo, os braços sempre de uma forma natural, e aqui é onde você pode, então, estar aberto para poder cumprimentar as pessoas, poder mostrar os espaços, poder responder as dúvidas, transmitindo muita credibilidade e muita confiança naquilo que você faz. Pode passar! E aí, a questão da voz, por mais que a gente pense que
a minha voz, eu tenho um tom legal. Tudo bem, não é uma questão de tom legal, é pensar como um todo da sua voz. Então, por exemplo, é um tom seguro ou você passa a sua insegurança pela voz? Quer entender se ela transmite segurança? Escute os seus áudios de WhatsApp. É a melhor ferramenta que existe para você começar a ter a compreensão de como funciona a sua voz. Ela é uma voz entusiasmada, com brilho, porque é horrível você falar com alguém que esteja ali te ajudando em uma decisão e você falar parecendo que está morrendo. Oi, Juliana, tudo bem? Nossa, encontrei um espaço sensacional para você, acho que você vai adorar. Não convence. Então, coloque um entusiasmo na sua voz, passe essa vibração de que estamos juntos. Olha, eu estou aqui buscando para você, achei um lugar maravilhoso, vamos lá. Então, isso é importante. Também volume e velocidade. Se você fala alto demais, como eu já disse, ou fala baixo demais, que a pessoa não te escuta. Algumas pessoas, elas são mais tímidas, elas falam um pouco mais baixo, e aí tu não abre muito a boca. E é muito complicado quando você tem que entender a mensagem com alguém que fala assim. Então, perceba, vocês, quando fala, de fato, a sua comunicação pela voz, ela é bem compreendida? Ou como você pode fazer exercícios, até mesmo fono, para poder ter mais clareza naquilo que você fala? E a questão da velocidade é essencial, porque algumas pessoas colocam a marcha, a quinta marcha, desatam a falar, blá, blá, blá. Pois é, estamos aqui nesse lugar maravilhoso, olha, eu vou te mostrar aqui a paisagem que é linda, é sensacional, e também tem aqui esses ambientes, e também vou te mostrar toda a parte que compõe. A pessoa nem vai entender o que você está falando. Então, diminuir a velocidade da sua fala para ter uma melhor compreensão é essencial. Perceba, porque isso faz parte da comunicação humanizada. Muitas vezes você ter que diminuir a sua velocidade de fala, tentar, né, porque a velocidade de fala, muitas vezes a gente tenta acompanhar aqui o mental e acelera a fala, não, é ter aquela cadência para que a sua velocidade seja coerente para você passar com compreensão e clareza a sua mensagem. E, por fim, por favor, gente, sabe, naquelas reflexões que eu perguntei para vocês, a sua comunicação, ela tem vícios de linguagem? Você fala usando aqueles né, tipo, porque, para mim, eu que sou especialista na área, se alguém chega repleto de vícios de linguagem, eu juro, eu paro de prestar atenção ao que a pessoa está falando e eu vou começar a contar quantas vezes falou, né, tipo, Então, a voz, quando a gente fala em despertar emoções, despertar sentimentos, a voz é um excelente aliado para que você possa despertar as emoções na pessoa por meio da sua voz. Quanto mais amistosa for, aconchegante, no sentido de confiança, de estamos juntos, de passar com clareza as informações, no tom que transmita a vibração, mais linda e humanizada vai ser a sua comunicação. Pode passar, mais um. E aí, então, por último, mas só um pouquinho, tá? Peraí, só um pouquinho. Mais um. Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. Aê! E aí, quando vocês forem começar desde já a se perceber, eu peço o seguinte, comecem a se perceber como vocês reagem com as emoções que vocês sentem. Se vocês, por exemplo, estão se sentindo ameaçados, automaticamente vocês vão dar aquela recuada para trás. Se vocês estão com medo de alguma coisa, talvez o olhar de vocês ele vá para o chão.
se vocês têm a mania de roer a unha, de ficar mexendo em algum objeto, se a sua expressão facial é aquilo que a gente diz que está literalmente tudo na sua cara. Porque se nós estamos falando de uma comunicação humanizada para vendas, onde você tem que despertar o melhor das emoções nas pessoas, você não pode entrar em conflito com os seus sinais e aquilo que você está falando. E isso passa pelo seu entendimento total de como é a sua linguagem não verbal. E, de novo, é como você reage, principalmente de uma forma instintiva. E talvez você não saiba, provavelmente não sabe. Mas pede para alguém que, de repente, é um amigo seu colega de trabalho, na sua casa, seu marido, sua esposa. Pergunta, vem cá, quando eu fico irritado, que tipo de expressão que eu faço? Quando eu estou nervoso, que tipo de expressão que eu faço? Quais são os meus cacuetes? Que vícios que eu tenho? Porque daí você vai começar a se perceber, entendendo que todos nós, todos, e aí eu falo, você, seus clientes, não importa. Nós funcionamos da seguinte forma: nós temos o nosso autodiálogo, que é aquilo que nós falamos o tempo inteiro para nós. Isso reflete na questão das nossas emoções, então nós estamos aqui o tempo inteiro borbulhando emoções. Essas emoções, elas vão ser transmitidas na nossa linguagem verbal, corporal e na nossa linguagem verbal, então aquilo que a gente fala, aquilo que a gente emite de gestos, e isso é vibração para as outras pessoas. Por isso que eu sempre falo no meu trabalho que comunicação é vibração. E se nós estamos falando de uma comunicação humanizada, nós temos que vibrar dessa forma, porque as pessoas percebem, é uma questão de energia. E aí você tem que ter esse trabalho, esse entendimento de como se lapidar e lapidar todo o teu potencial para que você possa ter uma comunicação cada vez mais humanizada ao abrir a boca, ao se posicionar no seu corpo, nas mensagens que você traz, porque isso sim, de novo, é o que vai criar o elo, a conexão, a confiança com quem está com vocês. E por fim, já indo aqui para a conclusão da nossa palestra. Pode passar para o próximo, por favor. Indo, então, eu deixo como reflexão para vocês a necessidade de, em uma sociedade cada vez mais tecnológica, essa necessidade de nós sermos cada vez mais humanos, de nós entendermos que nós estamos lidando com pessoas são emoções, são sentimentos, e nós temos que pegar as nossas emoções, os nossos sentimentos e colocar em equilíbrio com essas emoções e sentimentos com os quais nós estamos lidando, tendo muito clara a nossa missão de vida. Pode passar para a próxima, que é a missão de vida que eu deixo junto com essa reflexão, que eu espero que faça sentido para vocês. Que nessa bela dança da comunicação humanizada, tá? Comunicação humanizada, nessa bela dança que eu trouxe para vocês, os passos mais lindos são dados com empatia, ouvidos atentos e também palavras e ações construtivas. Tudo isso, todo esse conjunto é que vai ajudar você a tocar o coração das pessoas, e na hora que você consegue tocar o coração das pessoas, entender o que elas precisam, que você ajuda a realizar sonhos, tenha certeza, você vai ajudar a transformar vidas. Então, o que eu desejo para vocês que estão aqui me ouvindo, transformem vidas. Transformem vidas por meio de uma comunicação humanizada, porque nós precisamos isso no nosso dia a dia. Que a comunicação de vocês
sirva de adubo para gerar de adubo, mas de um adubo de fato que seja ali construtivo para gerar lindos frutos. E é isso que vai ser essa missão de vocês de vida por meio da comunicação humanizada. Gerar lindos frutos. Muito obrigada. Foi uma alegria fazer parte dessa palestra e deixo, então, na última tela, se tu puderes passar os meus contatos, fico à disposição, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, se vocês quiserem aprofundar algum tema, podem entrar em contato pelo meu WhatsApp, podem entrar em contato pelo meu Instagram, que eu vou ter a maior alegria em responder. Muito sucesso para cada um de vocês. Maravilha! Nossa, quanta informação bacana, hein, Juliana? Show de bola! Fiquei aqui revendo uma série de posturas, né? Você fala bastante, tanto na comunicação quanto no corpo. Muito bom, muito bom. Olha, você que nos acompanha aqui, que assistiu esta apresentação, vale a pena voltar, rever, tem bastante conceito aí importante. Tem alguma dúvida, quer entrar em contato com a Juliana? Manda lá uma mensagem no WhatsApp dela, né? O DDD é 48, telefone 998441011. Olha que fácil, já até decorei. No 48 é o 998441011. Mas ela está lá no Instagram também, sempre postando alguma coisa interessante, então busca ela lá no @JulianaGerman, mas se escreve German, né? Germann. Juliana German, _oficial. No Instagram, já segue ela lá, vê as postagens que ela tem, ou chama ela lá no privado, enfim, tira sua dúvida também. Mas, acima de tudo, parabéns por ter, você que nos acompanha, parabéns por ter decidido, né, estar aqui. Você está buscando informações, então só por isso, né, você já merece os parabéns. Juliana, muito, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, né? Em nome, então, de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente, José Augusto Viana Neto, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos pela sua disposição e despojamento em compartilhar aqui de forma voluntária, graciosa, essa sua experiência, essa sua bagagem, esses conceitos maravilhosos para o engrandecimento das posturas das pessoas, né? Assim como da ferramenta principal que a gente tem de estabelecimento de relações produtivas, a comunicação, né? E como fazer essa comunicação ficar humanizada, ficar agradável, acolhedora, como você bem falou. Então, muito obrigado por isso. Para que a gente encerre, então, essa nossa apresentação, eu vou ficando por aqui, deixando meu abraço para todos que nos acompanham, mas eu quero que você, então, Juliana, deixe o seu recado final, a sua mensagem final, para a gente encerrar, então, esta nossa apresentação. Anderson, muito obrigada por tudo, pelas palavras, pela oportunidade. Foi uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. E como mensagem final, eu deixo uma frase que representa muito para a minha vida e que eu tento colocar em prática no meu dia a dia. Jamais deixe alguém sair da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Façam isso. Usem a comunicação humanizada para transformar vidas. Que na hora que uma pessoa sai da presença de vocês se sentindo mais feliz, caramba, valeu muito a pena o que você fez e com certeza a sua jornada de vida vai ter muito sucesso. Gratidão, gratidão.